Olá, pastor André, graça e paz de Jesus, tudo Graça e bem? paz de Jesus Cristo. Hoje nós falaremos sobre o pecado, Adão e a natureza humana. Adoro falar sobre o pecado, sabia? Por quê? Porque as pessoas não entendem direito como funciona o sistema do pecado. Você sabe que na palavra de Cristo existe princípio para tudo, inclusive para Até para o pecar. pecado? Até para pecar. É louco. E como seria o princípio do pecado em si? Você contou? Natureza. Natureza? Você não peca porque você é um pecador. Ou seja, sabe aquela história que dizem, a criança é um anjinho, não tem pecado? Não. Criança já nasceu no pecado. Ah, porque a mãe fez de um jeito imoral? Não, filho de Deus. Entendi. Então Né? porque o senhor costuma já dizer que o problema não é o pecado, né? É o Uhum. comportamento. Mas nem o comportamento, mas sim a origem. E mais a fundo, o que seria exatamente então sobre isso? Vamos lá. A palavra de Cristo diz em Romanos 5, explicando como o pecado entrou no mundo. Ela diz assim: o pecado entrou no mundo por um só homem. Esse um só homem é Adão. No dia que Adão comeu o fruto, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é o fruto do bem e do mal, é do conhecimento do bem e do mal. Uhum. Em resumo, né, eu posso até dar uma cutucada aqui nos religiosos, aquela árvore se chama árvore da lei. Sabia? É a lei de Moisés. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a grande sacada da história, né, a grande história com relação a isso, está associado a quem é a semente de Adão. Então, Adão pecou e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não Então, pecamos quando cometemos o primeiro pecado. Então, o pecado não tem, tipo assim, o que eu faço ou deixo de fazer não é o problema em si. Não. Não que não vamos isentar também da culpa, né? É que Mas, assim, o que você faz ou deixa de fazer está associado com a sua natureza. Se você morreu com Cristo e ressuscitou com ele, a sua natureza é a nova natureza em Cristo. Então, os seus atos não são contados. Por quê? Porque não importa. A obra é o fruto, né? É o fruto do Espírito que conta. entendi. É por isso que o apóstolo Paulo diz obras da carne e fruto do Espírito. Nós não produzimos nada. Nós, por nossa própria natureza adâmica, a natureza pecaminosa, nós pecamos porque a nossa carne é inclinada para o pecado. Entendeu? E como entender a diferença entre pecar porque se escolheu pecar e pecar porque nasceu de uma natureza? Na verdade, você não escolhe pecar, você peca por causa da sua natureza, como eu tenho dito. Então, Né? eu não. É igual você comentou, né? Sobre nascer de novo em Cristo. Uhum. Mas e se nesse processo, então, de nascer em Cristo e eu acabar pecando também? Eu ressuscitei o velho homem ou não morri de fato? Vamos lá. Eu tô percebendo que nós temos um problema aqui com a definição de que é pecado. Pecado, ele vem de uma palavra que significa errar o alvo, ok? Uhum. Só que pecado no singular, pecar no singular, tem a conotação da natureza pecaminosa. Algo que nós nascemos com, ok? Nascemos com. Por causa da semente de Adão, como eu tenho dito. Agora, pecados que as pessoas chamam, eu pequei, pastor, né? Que parece mais, né, uma confissão na Igreja Católica, né? Padre, eu pequei. Minha filha, conta aí o teu pecado, né? Eu adulterei. Eu fui imoral. Me masturbei. Eu roubei dinheiro. Eu xinguei alguém. Isso não é pecados. Isso são obras da carne. Você entendeu? No Novo Testamento não existe mais pecados. Por que não existe mais pecados? Porque pecado é você não cumprir a lei, é errar o alvo da lei. Só que em Cristo, o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Quando Cristo morreu, ele cumpriu a lei e acabou. E a lei de Moisés é para os judeus, não para os gentios. Né? Inclusive, falando nisso e novamente cutucando aqui os religiosos, né, para você entender o que é a grande apostasia que virá ao mundo. É a volta à lei. É a volta à prática da lei. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adorarás outros deuses, não isso, não aquilo, não aquele outro. A nossa carne, quando você diz não para ela imediatamente começa um processo psicológico, né, que vai refletir naquilo contra. Se você diz não faça, você vai fazer. Quando você diz não pise na grama, você lê aquela plaquinha, qual que é a tua vontade que vem? De andar
sim. E meter o pé na grama. Foi ninguém vai me dizer que não posso pisar na grama. Quando alguém diz não ultrapasse, qual que é a tua vontade? Ultrapassar. Sabe o que é essa vontade? É a tua natureza pecaminosa. Esse é o ponto. Então, quando nós entendemos que obras da carne é diferente de pecados, né? Os pecados que você comete, falei palavrão, eu pensei, não sei o quê, me masturbei, roubei dinheiro, eu xinguei alguém. Isso não são pecados, é obra da tua natureza carnal. Você entendeu? A tua natureza adâmica. Isso é uma obra que ela produz. É algo que ela faz com o esforço dela própria. Compreende? Entendi. Você entendeu mais ou menos? Então, assim, se eu estou em Cristo, aí eu vou usar o crentolês aqui para vocês entenderem. Se eu estou em Cristo, olha só, e cometi um pecado, como você mesmo estava falando, eu vou perguntar, mas que pecado você cometeu, filho? Dá um exemplo de roubar. Você roubou alguma coisa, ok. Isso não é pecado. Isso é obra da carne. A tua natureza, por ainda estar em processo, né? Em processo de substituição, porque não é automático. Quando você morre com Cristo, deveria ser. Só que nós temos um evangelho tão deturpado e hábitos que nós não conseguimos fazer isso de forma automática. Nós não conseguimos responder isso de forma automática. Eu vou te dizer por quê. A palavra do Senhor diz que, Gálatas 5,16, os que são guiados pelo Espírito jamais satisfarão as obras da carne. Então, além de nascer de novo, além de morrer para a velha natureza e nascer para a nova natureza, eu preciso também permitir que o Espírito me guie. E aí que está a maior parte dos problemas. Porque as pregações de domingo vão acontecer como? Não peque, não bebe, não fume, não adultere, não olhe pornografia. Se esforce para não fazer errado. Não, e daí o que acontece? Você sai de lá cheio de não posso. Aí daquela lista maluca que o pregador falou, você caiu nos 3, 4. Quais são as coisas que você vai praticar aquela semana? As 3, 4 coisas. Por quê? Que falou para não fazer. Para não fazer. Daí você vai se esforçar para não fazer. 1 Coríntios 15:56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, ok? O que te fura para o pecado, né? Desculpa, o que te fura para a morte espiritual ali, o apóstolo Paulo está falando, é o pecado. Mas a força do pecado é a lei. É a lei que te faz pecar. É a lei que te dá combustível para te fazer pecar. Não, pastor, a lei é santa, justa e boa. Filho de Deus, a lei não consegue te santificar, a lei não consegue te justificar, a lei não consegue te deixar bonzinho. É só Cristo. Esse é o ponto. Então, quando nós estamos nessa insanidade de pecado, sendo dominados pelo pecado, escravos do pecado, é porque a sua natureza ainda é viva. Agora, quando você está se permitindo que o Espírito Santo te guie, quem diz que você não vai produzir uma ou outra obra da carne? Vai, só que tem uma diferença. Sabe qual é a diferença? A escravidão. Entendi. Como escravidão? Pergunta para mim. Como? Como que é a escravidão, pastor André? Imagine uma pessoa que fuma. Né? Eu vou usar ela porque é a mais clara e, né, moralmente aceita ainda em muitos ambientes. Então, assim, o camarada... Deixa eu fazer um pior. O tomador de café. O viciado em café. É pecado tomar café? É obra da carne. Então, assim, não tomar café. Vamos lá, te explicar. Você almoça, tomou lá sua água, seu suco, seu refrigerante, terminou. Uma pessoa escrava do café vai fazer o quê? Vai tomar um copinho. Dá um cafezinho. Dá um cafezinho. A pergunta é, você consegue ficar quanto tempo sem o café? Passou 1 dia, 2 no máximo. Depois eu começo a ficar meio irritado. Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça, né? O que significa? Você é escravo do café. E se você é escravo de outra coisa que não seja do espírito, da justiça, você está dominado pela sua carne. Porque se você estiver dominado pelo espírito, o que você vai dizer? Eu não vou tomar mais café. Eu não preciso tomar esse café. Você para de tomar. Quando você vai tomar? Quando eu quiser. Mas eu não sou obrigado a tomar café depois do almoço. Isso é vício. Mas o café não é... Não, filho, você é escravo do pecado. Você é escravo da tua carne. O pecado, diga-se natureza, né? Pecado no singular, natureza adâmica, né? Você é escravo da sua carne, da sua natureza.
Entendeu? Ser guiado, no caso, pela sua própria vontade é o que é o pecado, entre aspas, né? É aí que está a expressão da escravidão do pecado. Então você é escravo do pecado no momento que você não consegue parar de fazer alguma coisa. Eu era escravo da pornografia. Eu não conseguia ficar um dia sem ver pornografia. Eu era escravo. Eu não conseguia, não tinha jeito. Se eu não visse, eu passava mal. Entendeu? Passava, assim, horrores. Eu tinha que ver uma foto de uma mulher nua. O que aconteceu? Eu era escravo do pecado. Ah, pornografia é pecado, pastor. Café não. Quem falou que não? Mas se você é escravo de qualquer coisa, a palavra do Senhor diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas eu não serei dominado ou escravizado por nenhuma delas. Se eu sou escravizado pelo café, eu estou em pecado. Nesse termo religioso, tá bom? Uhum. Eu estou o quê? Escravo da minha carne. Eu estou escravo da minha natureza. Eu não consigo. Opa, peraí. Se eu estou escravo é porque tem coisa me dominando ainda. Ou aquela pessoa que precisa comer um docinho também. Sim. Não posso ficar sem um docinho no tipo depois. Assim, parece que é algo tranquilo, bom, mas é algo que... Escravidão. A tua carne está latente. A tua carne está brilhando, clamando, queimando para fazer alguma coisa. E se você não consegue não fazer, você é escravo. Entendi, agora ficou mais compreensível. E o que o crente precisa entender sobre a lei e a graça para ser realmente liberto do ciclo de pecado? Ele tem que entender o seguinte, toda vez que eu me esforço para acertar, né, eu não vou ver pornografia, vou fazer um jejum de pornografia, vou fazer um jejum de moralidade sexual, vou fazer um jejum de roubo, vou fazer um jejum de café. Toda vez que você se esforça para fazer alguma coisa sem Cristo, que é a graça manifesta, né, você vai amplificar a escravidão. Isso aumenta o desejo do... Sim. Isso? Quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais graça, mais liberdade. O apóstolo Paulo fala em Romanos 6,14, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado, ou a natureza pecaminosa, não terá mais domínio sobre vós. Ou seja, a graça me dá liberdade. E aí veio alguns, né, enviados e corrompidos pelo diabo, né? Inclusive estou escrevendo o livro Hipergraça. E aí eles chamam de hipergraça. A hipergraça é a graça barata, é a graça que te faz pecar. Não, filho, o que te faz pecar é a tua natureza pecaminosa. A graça te livra do pecado. Só que né, esses religiosos, né, escravos da lei, eles acabaram trazendo esse medo da graça de Deus. Mas quem falou foi Paulo. Foi o Paulo que disse, onde abundou o pecado, superabundou. O que é esse superabundou? É hiperperuso, a palavra em grego. Hipergraça. Essa hipergraça que te livra do pecado, né? É a graça que te livra do pecado. Ah, pastor, mas se eu pecar de novo? Não, filho, você não está entendendo. Romanos 5 e 6, ele vai te falar sobre escravidão do pecado. Se você é escravo da sua natureza pecaminosa, o que te livra da tua natureza pecaminosa não é a lei, é a graça. Mas espera aí, eu tenho um monte de gente que diz que está debaixo da graça e continua pecando. Não, ele está produzindo obras da carne, porque ele ainda está dominado pela carne. O dia que ele for dominado pelo Espírito, acaba. Porque isso é uma promessa que a palavra de Cristo nos dá. Andei em espírito e jamais, vivei em espírito e jamais cumprireis a vontade da carne. Não é uma sugestão, é uma afirmação que o apóstolo Paulo está nos fazendo. Eu até ia perguntar sobre isso na questão. E como viver em espírito em si, né? Porque na verdade a minha pergunta ia ser como parar de pecar, então, de andar pela carne. Mas você já deu a resposta, viver em espírito. Mas o que seria viver em espírito daí? Viver em espírito é não viver mais segundo a sua natureza pecaminosa. Não é mais a sua vontade, os seus desejos. Aí você pega a palavra de Cristo e ela diz o quê? Qual que é o primeiro princípio bíblico antes de todos? Qual que é o primeiro princípio bíblico? Preguei domingo. Você lembra? Perdão é o primeiro princípio bíblico. Nenhum princípio bíblico funciona se o perdão não funcionar. Depois é fé. Primeiro perdão, depois fé. Agora eu pergunto para você, por que o perdão é o primeiro princípio bíblico? Porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Como diz o Daniel Souza, amar é a ordem de Jesus. Ou seja, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Amor não é um sentimento ou algo a ser produzido.
Amor é algo que eu recebi e eu vou dar. De graça recebeste, de graça dai. Assim como o perdão. Então, assim, o perdão é o princípio máximo de tudo. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Se eu não perdoar, todo o princípio bíblico interrompe. Toda a graça de Deus interrompe. Então, agora, como é que eu paro de produzir obras da carne? E aí nós precisamos, né? Falei tanto de obras da carne. Onde é que está descrito isso? Em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Está descrito lá em Colossenses 3, agora esqueci a referência, 11 ou 12. Mas principalmente Gálatas 5, do 16 até o final, até o 24. Então, quando você lê, né, a palavra de Cristo, ela diz: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, mentira, ciúmes, ódio, né, não sei o que, facções, divisões, tiriri. O quê? Essas são obras da carne. Quando acontece é porque alguém está agindo na carne. Então não adianta lutar contra a carne. Você entendeu? Entendi. Você tem que suprimir a carne. E aí é o que diz Gálatas 5,17. O que diz lá em Gálatas 5,17? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne para saber qual dos dois vão vencer. Ou seja, essa batalha, essa luta que existe é o quê? Eu só posso vencer a carne quando eu coloco o espírito em primeiro lugar. Como é que eu coloco o espírito em primeiro lugar? Se a tua palavra diz, Senhor, que eu tenho que fazer isso, então eu farei. Não porque eu sinto, não porque eu quero, não porque eu tenho desejos, não porque eu tenho vontade. Eu vou fazer por quê? Porque eu estou em espírito. Não é minha carne que domina. Eu vou lá e faço. Eu só aplico o princípio bíblico do perdão. Você entendeu? Nesse momento que eu perdoo, tá perdoado. A minha carne vai dizer o quê? Mas ele fez isso, mas eu senti, mas eu... aquela blá 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 todo. O que você faz? Você falou, eu já perdoei porque eu fui perdoado. Porque eu fiz coisas muito piores contra o meu Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por causa de mim. Você entende? E aí eu começo a substituir, até que uma hora as obras da carne vão desaparecendo. Não quer dizer que você pecou uma vez. Você caiu no pecado. Isso é besteira de religioso, entendeu? Não é caiu no pecado, é tipo assim, na verdade você só manifestou a obra da carne. Você entende? É isso. Manifestou uma obra da carne. O que você faz? Vai lá e começa a pôr o espírito de novo no lugar. Entende? Só que tem um detalhe, o Senhor esquece os seus pecados, os homens não. E eles sempre vão apontar o dedo, porque são usados por Satanás. Satanás, no aramaico, se chama Hassatã, o acusador. Então, assim, pessoas que levantam o dedo contra você nada mais estão sendo usados por Satanás. Estão expressando aquilo que é de Satanás. O caráter de Satanás. São pessoas que estão sendo usadas por Satanás, mas elas fazem isso por quê? Porque estão cheios de orgulho. Estão fedendo orgulho. E qual foi o pecado do Satanás? Do Lúcifer, né, na verdade? Orgulho. Subirei até os altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu acho que eu posso sentar no trono e julgar também. Dizer o que é certo e errado. Entendeu? Você também é o filho de Satanás. É isso. Entendi. Ok. É possível que alguém esteja tentando vencer o pecado, mas por estar debaixo da lei, acaba sendo dominado ainda mais? Com toda certeza. Primeiro que você não vence pecado. O pecado já foi eliminado. Já foi vencido na cruz. Esse pecado no sentido de natureza carnal e suas obras. Ok? O pecado foi resolvido na cruz. Não tem mais. Em Gálatas, quando você lê lá Romanos 4, diz assim, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui pecado. Né? Não imputa, né, iniquidade. Né? Bem-aventurado aquele que Deus esqueceu. Deus não atribui e esquece. Essa é a promessa de Deus. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Essa é a promessa da nova aliança. Essa é a promessa que Cristo fez a nós. Agora, se você tenta vencer o pecado tentando operar contra ele, você vai perder. Certeza que você vai perder. Entendeu? Não posso pecar, não posso errar, não posso gritar no trânsito, não posso brigar, não posso xingar, não posso pensar. Para com isso. Tua natureza pecaminosa está aí. Os fariseus, por que os fariseus eram tão complicados? Porque por fora eles pareciam santos. É igualzinho os crentes de hoje. Por fora, profetiza, fala em fala em línguas, rodopia, profetiza, fala da palavra, cita versículo. É o bicho da goiaba. Mas por dentro tá podre. Por quê? Porque a natureza carnal ainda fede dentro dele. Por isso que o Senhor Jesus olhou para esses fariseus e disse, vocês são sepulcros caiados, por fora, tudo assim, né, bonitinho, né, tudo ornamentado, mas por dentro é cheio de ossos secos, caramba. Jesus sabia que por dentro estava morto, e muitos crentes assim andam desse jeito. Por quê? Porque ainda não nasceram de novo, então eles só morreram, e está apodrecendo lá dentro, está fedido, o cheiro de cadáver, é só aparência.
Agora, quando você está debaixo da graça, né, quando você está no novo nascimento, você perdoa, você é amoroso. Mas por quê? Porque é fruto do Espírito. O Espírito produz a humildade. Daí, conforme você vai andando com o segundo Espírito, você expressa aquilo que é do Espírito também. Sim. Né? Que daí entra aquele fruto, né, que você tá falando. Porque não é você que produz, muda a tua natureza. É aquela história, pede para um limoeiro produzir laranja. Produz? Não, ele vai produzir limão. Pede para uma laranjeira produzir limão. Não vai. Qual é a questão? Se eu nasci do Espírito, se eu estou andando no Espírito, se eu estou vivendo pelo Espírito, se eu sou guiado pelo Espírito, eu vou produzir o que o Espírito produz. É nesse ponto que... Mas eu ainda tenho a minha natureza carnal. Ela só foi enfraquecida, ela não foi vencida. A morte só vai ser... o pecado só vai ser vencido na hora da morte. Aí você vai ter um corpo novo e não vai ter mais tentações. Por isso que tem crentes que dão um pico enorme de espiritualidade e um belo dia caiu. Como caiu? Caiu por quê? Porque ele começou a achar que ele sustentava a santidade. Dele e aí, rebenta. Era o esforço dele que estava fazendo tudo sucesso. Arrebenta. Não tem o que fazer. Quando, na verdade, é atribuído ao sobreviver no Espírito. Sim, tem tudo a ver com Cristo. Você tem um pecado, filho de Deus? Então eu vou falar para você aqui, ó, olhando teus olhos. Entrega para o Senhor. Senhor, eu tenho uma natureza, minha natureza clama, chama, e eu, assim, estou desesperadamente querendo pecar. Eu entrego isso a ti no nome de Jesus. Me ajuda, Senhor. Lê 2 Coríntios 5, 21, e aqui diz assim, né? Aquele que não conheceu o pecado, Cristo fez o pecado por nós para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Pecou, acabou de cometer o pecado, que vocês chamam de pecado, né? Mas é obra da carne. Acabou de errar, né? Produzir uma obra da carne. Você diz, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou nascido de novo. O Espírito Santo habita em mim, assim como Cristo é, eu sou nesse mundo. Porque é tudo por fé. Só que o que a crentarada religiosa quer fazer? Tudo por obras. Tudo baseado no esforço próprio. Tudo baseado na força do braço. E vai ter queda o tempo inteiro. Ou melhor, vai ter produção dessas obras o tempo inteiro. Ok. Bem? Muito obrigado, professor André. Deus abençoe. Bem, Deus abençoe.